Olá, Legião do Medo! No vídeo de hoje vamos ter um assunto muito pedido no canal. Como fazer um exorcismo? É algo que muitas pessoas se questionam até hoje. Antes de começar o vídeo, vai estar aparecendo uma imagem aí na tela e eu quero que você clique nessa imagem para ser direcionado para um projeto novo que eu estou fazendo. Vocês vão gostar. E o apoio de vocês é sempre importante. Por isso, clique e descubra o que é. Para você, como você imagina que é feito o ritual de exorcismo? É isso que nós vamos descobrir agora. Estén perturbando, dañando, poseyendo a este siervo de Dios, José Enrique. Em filmes, séries, sempre vemos o ritual de exorcismo como uma coisa animada. O padre gritando, jogando água benta, o demônio gritando e toda aquela comoção. Porém, será que na vida real é assim que funciona? No ritual de exorcismo, o padre reza e joga água benta sobre a pessoa possuída. Isso se nós estamos falando do exorcismo feito pela Igreja Católica, pelo catolicismo. Nas igrejas evangélicas, o exorcismo acontece diante do público, como algumas igrejas como Universal, entre outras. O pastor começa a orar, o demônio começa a sair e tudo aquilo começa a acontecer ao vivo com várias pessoas vendo. Vomita essa obra de macumba. Em nome de Jesus. A comunidade queria matar ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você, diabo, que está causando essa enfermidade na vida dessa senhora. Em nome de Jesus, vem para fora aí, toda obra de macumbaria. Põe para fora agora, em nome de Jesus, vai. De acordo com um dos maiores especialistas de teologia do Brasil, o José Antônio, que é professor de teologia na PUC de Campinas, ele diz: em uma casa não é possível coabitar Deus e o diabo. Aonde está Deus, o diabo não entra. O padre faz com que a família creia na presença de Deus, e isso vai eliminando o diabo. Conforme essa citação dele, já dá para saber que Deus e o diabo não podem conviver no mesmo lugar. Não há como. Então, antes do ritual, o padre deve a obrigação de verificar se está mesmo possuída. Isso no ritual católico. Então, a pessoa em si que tem esse problema de possessão passa por diversas consultas psiquiátricas, diversos exames médicos para ver se aquilo realmente é um caso religioso ou médico. Se é um caso médico, quem trata é a medicina. A Igreja Católica não libera o exorcismo. Como você pode saber o famoso caso de Emily Rose, que na verdade é Annelise. A Annelise, ela tinha alguns problemas psiquiátricos e, além disso, estava muito doente. Mas a medicina não fazia efeito para ela, apesar de ter sido diagnosticada com esquizofrenia. Mesmo assim, o exorcismo foi feito. Mas afinal, como a gente vai saber que uma pessoa está possuída? Existem algumas coisas que as pessoas levam em questão, como domínio de línguas desconhecidas, conhecimento de assuntos improváveis, como detalhes de vida de pessoas que ela nunca viu, ou até mesmo quando o padre exorcista vai efetuar o exorcismo, ela começa a falar de coisas que aconteceu na vida desse padre que somente ele sabe, uma força incompatível com a sua condição física e a idade da pessoa, e o pior, o que foca totalmente que esse exorcismo vai acontecer porque a pessoa está possuída. A aversão ao sagrado. O que é essa aversão ao sagrado? Simples. A pessoa tem total aversão, repulsa, nojo de qualquer coisa que envolva religião, como por exemplo uma cruz apresentada para ela, uma oração, um sinal, qualquer coisa que envolva religião. Essa pessoa vai ter uma aversão total de gritar, de quebrar tudo, de ficar desesperada. Porém, como o exorcismo mais famoso do mundo é feito? É conhecido como Rituale Romanum.
ou o Ritual Romano, que foi um manual escrito em 1614 para padres, que fala sobre todo tipo de ritual, casamento, eucaristia, batismo e o principal, o exorcismo, que é tratado no capítulo 13 desse livro e apresenta uma visão inovadora para aquela época. Porém, como isso foi criado na época medieval, algumas coisas foram mudando. Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos diversos diagnósticos como esquizofrenia, paranoia, distúrbio de múltipla personalidade, disfunções sexuais, histeria e extremas neuroses e obsessões que ocorrem na infância que afetam a vida do adulto. Então, muitas vezes, os exorcismos antigamente feitos era por causa disso. A ciência não estava desenvolvida a esse ponto. Eu vou deixar agora um pequeno vídeo de um exorcismo sendo feito para vocês entenderem quais são os estágios do exorcismo. Vou deixar pequenos trechos para vocês conseguirem entender como é feito cada estágio. Apenas pasaron algunos minutos de haber sido liberada por el párroco Santiago Gerardo Cavazos Almaguer. Enrique. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, contesta. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. O exorcismo é dividido em 4 estágios. A presunção, que é quando o demônio esconde a sua verdadeira face e o seu nome. O ponto fraco. O padre exorcista vai conseguindo explorar esses pontos até que o demônio se revela. O terceiro passo é o conflito, uma batalha entre o exorcista e o demônio pela alma do possuído. E o quarto estágio e o último é a expulsão, onde a batalha é vencida pelo sacerdote e o demônio abandona o corpo do possuído ou acaba levando toda a vida deste possuído também. Ambu, qualquer um é capaz de realizar um exorcismo? É isso que eu quero conversar com vocês antes de passar para como você deve agir durante uma sessão de exorcismo. É o seguinte, não, qualquer pessoa não pode fazer. Existem inúmeros riscos, inúmeras coisas, não só religiosa, como também científica. Vai que a pessoa tem algum problema, alguma deficiência, algum distúrbio psiquiátrico. E nesse momento você está fazendo ela passar por um exorcismo, sendo que não existe nada disso nesse caso. Sendo que a pessoa apenas tem distúrbios ou não tomou o seu remédio e está agindo dessa forma. Por isso que é muito complicado quando falamos sobre exorcismo. Não é qualquer um que pode fazer, mas existem pessoas que fazem sem serem padres exorcistas. Por quê? Não sei se na sua cidade tem alguma mulher que as pessoas chamam de bezendeira e que é uma pessoa muito sábia, muito antiga, que benze as pessoas, muito ligada à religião e até mesmo já deve ter efetuado alguns sinais de exorcismo. Essa pessoa, por mais que não tenha tido nenhum curso ou ensinamento, ela sabe efetuar um exorcismo. E muito bem, por sinal. Pergunte para sua avó ou para o seu avô, as pessoas mais antigas na sua família, se elas conhecem alguém que já sofreu um ritual de exorcismo. É muito provável que sim, eles falem que isso já ocorreu e que eles já ouviram falar sobre isso. O exorcismo deve ser feito de forma discreta, em uma casa ou em algum lugar com uma presença de familiares. Se a vítima apresenta uma força muito grande, é melhor você amarrar ela em uma cadeira ou uma cama. E o local deve ter um crucifixo e uma imagem da Virgem Maria. O rito começa com a água benta sendo jogada na pessoa. Algumas pessoas também colocam sal grosso em volta para fazer um ciclo de fechamento. A água acaba atormentando aquilo ali, e a purificação é recebida igual foi recebida no batismo. E depois, o sacerdote convida todos a orar. O padre começa a recitar seus salmos e as pessoas repetem junto. Para isso, tem que ter uma total fé nesse ambiente. O passo seguinte que o padre faz é colocar sua mão sobre o fiel que está atormentado
e continua falando as coisas que estão escritas em seus livros, como o ritual mais antigo do mundo, que é o de exorcismo, aquele ritual em latim muito conhecido nos filmes. Não pode faltar em hipótese nenhuma o Pai Nosso, que é uma das rezas principais para esse caso. O padre faz o sinal da cruz e assopra a face do fiel possuído, dizendo diversas palavras sagradas contra o demônio. Existem diversas fórmulas de como finalizar um exorcismo. Algumas pessoas fazem uma forma mais tranquila e outras da forma mais imperativa, em casos extremos, onde o ritual termina com um canto de ação de graça, oração e o ritual sendo dito em latim. Depois disso, o padre avalia se o demônio saiu ou não do semblante da pessoa. Se sim, tudo bem. Se não, ocorrem várias sessões. Um exorcismo não é feito em uma sessão. Existem exorcismos que demoram anos, 2 anos, 3 anos, porque não é um ritual simples de se fazer. E existe um risco enorme para quem está perto, do demônio sair do corpo daquela pessoa e acabar possuindo a outra pessoa que está ali. Agora, como ocorre uma possessão é algo que eu vou explicar em um vídeo essa semana. Mas o que eu quero deixar bem claro é que eu expliquei aqui hoje o ritual de exorcismo católico, que é o mais famoso. Existe o ritual espírita também, que é um dos mais interessantes que tem, onde diversas pessoas que têm um grau de iluminação maior ficam em volta da sala, orando, ajudando e administrando para tirar aquela pessoa que tem uma certa perturbação com o sobrenatural. Existem diversas outras formas de fazer exorcismo pelo mundo. Algumas pessoas acreditam, algumas culturas, que a autoflagelação faz parte disso. Então, na Colômbia, existe uma pequena comunidade religiosa que acredita que se você se cortar, você vai estar tirando o demônio através do seu sangue, entre outros lugares pelo mundo. Espero que vocês tenham aprendido como funciona o exorcismo. Relembrando que se você procurar o exorcismo em latim no Google, você vai encontrar. Então é só você digitar para você se aprofundar mais sobre esse assunto. Mas é assim que é feito um exorcismo e seus rituais. E relembrando que em toda cidade há um padre exorcista. Só que isso é muito pouco falado porque o exorcismo acabou se tornando um tabu na sociedade moderna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like para apoiar, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Tenha uma ótima noite, minhas crias.